para estar falando bobagem do jeito que o Michel Bastos falou. O assunto o Sport é prejudicado mais uma vez, e mais uma vez eu repito, eu falei isso ontem, repito hoje, a gente não pode normalizar, porque eu já vejo uma repercussão menor do que foi contra o Palmeiras, inclusive em Pernambuco. A gente já viu que não teve manifestação do Sport imediata depois do jogo. A gente já viu um Pepa preocupado em estar reclamando com a arbitragem, respondendo que não é chorão, que não ia falar, que está sentido, mas não é chorão. E eu já vi, inclusive, alguns torcedores do Sport tentando relativizar. Não, o jogador também não disputou, ele caiu, devia disputar, e eu até acho que ele devia disputar, mas a gente não pode esquecer que foi falta clara, minha gente. O cara meteu a mão no rosto. Não foi crime, não. Não foi crime, não, fazendo uma alusão aqui. Isso. Não foi crime, não, porque fulano não se defendeu. O outro pegou a faca, foi nele e ele ficou esperando a faca. Mas não foi crime, não, homicídio, não. A defesa. Pô, é sacanagem. Então, houve a falta. Inclusive, eu acabei de ver outro vídeo que foi do Cazé, torcedor do Vasco, que contra o Palmeiras falou bastante, se revoltou, dizendo que o Sport foi prejudicado, mas agora contra o Vasco ele disse que achou que era uma disputa normal. E aí, quando foi instado pela colega dele de Cazé TV, falou, mas e se fosse contra o Vasco? Ele disse, não, se fosse contra o Vasco eu ia estar puto, porque eu ia dizer que foi falta. Mas eu sou hipócrita. Pelo menos ele confessou que há um hipócrita que confessou que torce para o Vasco e tem um desequilíbrio na opinião dele. Já o Michel Bastos, ele tenta se mostrar com altivez, se mostrar com a maturidade, mas ali... A diferença é, um é dono, fala a merda que quer, porque falou uma besteira o Gordinho, né? O Gordinho é gente boa que só, não é isso que vai fazer ficar com raiva dele, não, mas ele mesmo se coloca, né? Eu sou hipócrita. Você Exato, foi honesto ali, né? Você vai me levar a sério se você quiser. Mas inclusive, ele disse, se fosse a mão, que eu acho que não foi pênalti, se fosse com o Vasco, ele está pedindo pênalti também. Então, pelo menos nisso, ele foi honesto. Mas me preocupou o pós-jogo, que a revolta foi menor. E talvez esse terceiro gol que a gente levou tenha dado uma arrefecida de, não, então foi 3-1, aí você faz aquela conta de padaria, né? Ia ser 2-1, ia ser... Mas a história do jogo muda, né, gente? Pelo amor de Deus. Mudar. Ali o Sport estava no primeiro tempo, o Sport ainda estava com o elenco principal, né, com os 11, antes das substituições, que pioraram o Sport, né, as substituições que pioraram. Então, ali o Sport poderia ter uma história diferente, de um empate, de uma virada, podia acontecer muita coisa, além de que eu sempre repito, não são robôs jogando, são seres humanos. Então, você faz o seu trabalho, você é garfado mais uma vez, isso te afeta. Isso, na hora de você jogar de novo, você sabe que o cara está contra, que o cara não está marcando, que independente de você jogar bem, você vai acabar perdendo porque o cara vai dar um pênalti ou não vai marcar uma falta. E isso, inclusive, tem que ser trabalhado no esporte. Eu estou preocupado com o mental do esporte, de como esses jogadores vão reagir rodada após rodada. A gente tem um jogo importantíssimo na quarta. E a gente não pode arrefecer. Por isso, eu acho que a torcida precisa ser inteligente, precisa colocar a pressão necessária no próximo jogo contra o Bragantino, mas precisa pressionar ainda mais. Desde que o árbitro entrar em campo, a torcida do esporte precisa ser inteligente, precisa pressionar o adversário, pressionar o árbitro e mostrar que está engajada em o esporte não deixar de ser roubado. Porque o esporte E outra, quando o esporte fizer manifestação, e aí é uma crítica construtiva, novamente, o pessoal fica chateado quando escuta, fica com raiva, mas quando a gente fala aqui, a gente fala uma crítica construtiva. Gente, a gente sabe o que acontece na CBF, a gente sabe como é a votação, a gente sabe que não dá para ser cavalo do cão e votar sozinho em outro candidato, tudo isso a gente sabe. Só que quando a gente for reclamar que está sendo prejudicado, a gente não pode ficar paparicando o presidente dizendo que está tudo certo. Senão a nossa própria reclamação, ela fica sem sentido. Porque a comissão de arbitragem está muito bem gerida, fulaninho de tal trabalha muito bem, Edinaldo tem um trabalho perfeito, todo mundo faz tudo perfeito e a gente é roubado no final. Então, você está reclamando de quê? Então, é isso que fica para mim também. Da gente ser mais firme, mais duro, porque não adianta Edinaldo atender a ligação. Não adianta. Ele atender e a gente ser roubado no jogo seguinte vai dar no mesmo. Então, que ele não atenda, mas que o esporte pare de ser
prejudicado dessa forma. Bom, Frito, eu vou botar o vídeo agora aqui da revisão do VAR. Está lançada uma pergunta aqui na tela. Sport é o primeiro escolhido, a expressão, para cair. Tá? Daqui a pouquinho eu quero que você disserte acerca de... E a galera que está no chat também. Vou botar o vídeo, depois a opinião sua, e a minha também, e a gente coloca a galera para desabafar também. Vamos lá? Vamos ver. Vamos ter raiva agora, né? Vamos lá. Primeira parada visitante. Aqui limpo, segue. Olha, disputa Leonaco, chegou antes, vai. Sem falta! Ataque, Alessandro. Ok. Tudo limpo. Olha a cabeçada, falta. PP, tá? Pra mim não é falta. Pra mim não. Ele ficou parado. Ele ficou parado. Ok. Caio, pra mim é disputa, Caio. Vamos checar isso, APP, tá? Não tem impedimento na segunda. Ok. Tem uma fechada aqui, se você preferir. Gol do 99. Eu quero ver se essa mão tem impacto e desloca o defensor, tá? Me dá outra imagem. Me dá uma imagem ampla. Isso. Tranquilo. Ó, quando ela tá indo. O que tem aí? Deixa, Nada. deixa em velocidade Aqui, então, normal. pode essa entrar. imagem. Tá, vou botar a velocidade normal, ok? Isso. Qualquer coisa chama o Tem Lucas, impacto. porque esses aí. Isso. Tá Dá um atrás você impacto tem na 3, tá, coxa Will? aqui, vê se Sei, tem. vai lá. Embaixo Fala também. comigo. Tô Vem falando embaixo pra lá. Isso. Não venha. Não venha. Isso. Só tem Não venha. Estamos Não venha. checando, Will. Não venha. Tá? Essa aqui é uma mais baixa aqui, Isso, fechada. uma baixa. Se dá Chico, só o Pode Lucas, tá? seguir. Vai lá. Vai lá, pode ir lá tranquilo. Pode checar o lance, Solta pode essa ficar velocidade tranquilo. normal. Pode ficar tranquilo. Ok, só um momento. O impacto desse contato. Tranquilo. Tá com o quadril, né? Para você ter impacto? Pra mim tem impacto. Tá com o quadril. Sai, não vai falar com ninguém. Ó. Sai, só com o capitão. Porque Sai, tem esse Sérgio, impacto aqui, Sérgio, é uma vai lá. situação de jogo que ele está se Sérgio, vai lá. Vai lá, por favor. Não venha. Não venha. Não no quadril. Não venha. Por favor lá. Por favor. Disputa de bola. Ele que estamos divididos. Sim, Caio. Wilton. Vai falar, Caio. Wilton. Sim, Caio. Sugiro revisão para possível falta no APP, tá? A cabine está dividida aqui, é melhor que você venha ver, tá? Tá. A gente começa pela Ok. aberta e depois aquela que a gente O viu. contato Não é vem. no quadril, tá? Não O venha. contrato é no quadril, não é em cima, tá? Ok, tô aqui, Caio. Ok. Vai, Pode em soltar. cima tá ok. Vai, solta. Vai, pode soltar. Olha aí, por favor. Ok. Dá nojo. Calma que Tem ele uma vai mais analisar fechada com também? calma a Mais disputa. imagem. Ele vai olhar, tá? Sim, a disputa embaixo, né? É embaixo, É no embaixo. quadril, Ele embaixo. faz a carga, embaixo. Deixa eu ver. Ok. Solta em velocidade normal. Calma, ok. Ao contrário, Põe a falta em velocidade normal pra cima. mim. Ok. Solta Vai, vai, 16,50, que é melhor. Ok, 16,50. ok, A Ok. 16,50. ok. Ele tira da disputa embaixo, né? É claro, o toque embaixo. Você Quem vai concorda decidir comigo? é ele, Contato? Ok. Vai. Segue. Em cima Quem não tem propõe o nada. contato que vai pra trás? Não, Quem em joga cima o não corpo tem pra nada. Tudo trás? errado, né, Quem velho? joga o corpo atrás é o defensor lá, ó. Ó, o defensor. É. Ok? Defensor Ok. que joga o corpo pra trás. Velocidade também, normal entendeu? agora, tá? Ok. Ok. Ele tá analisando, calma. Vem, gol. É isso. Valfrido, tendo essas imagens aí que a gente fica com raiva, fica com tudo, né? Pela a sensação de falta de poder, né? Sabe? Enfim, o Sport é o primeiro escolhido para cair, um dos escolhidos. Passa pela tua cabeça isso, que tem máfia, que aquele tempo dos anos 70, 60, 80 estão voltando para o futebol em virtude de termos 5 clubes do Nordeste numa primeira divisão, querido? O pior é que eu não acho, não, Alas. Não acho que seja o escolhido, que vá antes do jogar o Sport, vai ser prejudicado, a gente vai roubar o Sport e vai acontecer. Mas eu acho que o que pesa é a falta de profissionalismo, a falta de protocolo. E aí você vê um protocolo completamente equivocado do lance, da análise do lance. Por quê? O juiz dá o gol, você vê que o VAR
A primeira reação do VAR, antes da bola entrar, é gritar que é falta. Ele já grita, falta. Gol normal. Aí, gol normal. Não, o VAR grita falta. E aí o árbitro fala, para mim não foi falta. Aí ele começa a analisar. Quando ele começa a analisar, ele olha duas câmeras. Em nenhum momento passa pela cabeça dele, e existe a mão ali do Verratti, em nenhum momento passa pela cabeça dele olhar a câmera de frente, olhar todas as câmeras que ele tem disponível. Então, no VAR já tem ali uma divergência, o Caio achando que foi falta e o assistente do VAR achando que não foi, e aí eles passam para uma análise completamente errada, que é, em cima não tem nada, vamos olhar embaixo. Ou seja, a mão no rosto, ninguém olha mais. E aí vai para ver o que é que acontece ali na cintura, né? Se o Verratti tinha feito uma carga com um quadril em cima do Lucas Cunha, e o Lucas Cunha aí, se não, ele vai para trás e aí tem um contato e ele cai. Ou seja, quando o árbitro foi olhar o lance, ele já vai com a informação errada. Ele já vai com a informação completamente errada. Porque o lance deveria ter sido anulado pela mão no rosto. Que eu repito, nem no UFC você pode colocar o dedo no olho do adversário. E olha, o pessoal está dizendo, não, futebol é esporte de contato, então tem que jogar vôlei. Então, meu amigo, se não existe um esporte de contato maior do que o UFC, e nem no UFC você pode botar o dedo no olho do adversário. Que foi o que aconteceu. Botou a mão ali, o dedo chegou até o olho do Lucas Cunha. E o árbitro, quando ele vai olhar a tela, ele vai com a informação do VAR para olhar o contato embaixo. Em cima não tem nada. Ou seja, o árbitro fala em cima, o VAR fala em cima não tem nada, olha embaixo. Ali embaixo não tem nada realmente. Não tem nada, embaixo. realmente, E aí, eu vou trazer uma coisa, Alessandro. Ó, eu coloquei isso na live da LDS TV, não derrubaram, tá? Então, eu vou colocar uma imagem aqui e eu creio que não vai derrubar, porque eu vou colocar só 5 segundos. Bota essa porra, depois te 5 ver a segundos de imagem. Que eu estava vindo no carro, dirigindo ontem, voltando do Rio de Janeiro, e estava passando o jogo Fortaleza Internacional. Tá. E aconteceu esse lance aqui. Eu acho que você tem que colocar aí na tela. Tá aí aparecendo embaixo. Pronto. Aumenta, rapidinho. Aumenta só o vídeo da imagem, que é do YouTube, para ficar na tela toda. Vou aumentar aqui. Pronto. Isso, pronto. Tá aqui na tela toda. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Dei o play. Olha o que aconteceu. Eu estava no jogo normal. Nenhum comentarista questionou isso aí. E olha que o Davidson estava com o domínio da bola. Uhum. O jogador do Inter cai. O juiz já marca a falta ali na hora. Uhum. E todos os comentaristas, inclusive, reclamaram do Davidson. Falou, pô, tá com o domínio da bola e coloca a mão no rosto do adversário, é falta. Todo mundo concordou que era falta. Isso aí foi diferente do que o Verratti fez? Igual. Bem dizer igual, né? Eu acho que foi um pouquinho diferente, que a de Verratti foi mais em cima, né? A daqui foi no pescoço. Sim, e aí você vê. É claro que é falta, gente. Isso aí não tem que discutir. Por isso que eu digo. A gente não pode normalizar. Porque o atacante, quando ele recebe a bola de costas, ele tem o direito de abrir o braço. Mas ele não tem o direito de botar a mão na cara de seu ninguém. Né? Jamais no rosto. Correto. Jamais no rosto. Nem pescoço, nem nada. Olha o movimento como é diferente e olha o movimento como é. Eu estou aqui, recebo e boto a bola na minha frente para dificultar o cara. E ainda boto as nádegas para trás, né? Para segurar mais espaço, o cara não vem por baixo. Cara, eu admiro, e isso é um elogio a você, a tua tranquilidade de olhar para um movimento desse e em nenhum momento não relativizar, né? Mas não é a palavra, é encaixar isso com a possibilidade de alguma máfia. Eu, certa vez, você falando, e eu acho massa, porque eu não consigo desligar o mundo de sacanagem. Eu estava uma vez num presídio e tinha um cliente, que me permitam aqui não citar, e no meio da conversa ele fez, doutor, onde tem ser humano tem corrupção, onde o homem está movimentando a moeda tem corrupção, pode se ligar nisso. Aí uma frase tão simples, um negócio tão, né? E veio de um camarada que estava preso, e etc, etc, etc.
Para mim, eu não descarto nada nessa vida, Valfrido. Nem o tão descarado como está sendo o negócio. Porque está tão descarado que o cara diz, não, pô, dá o direito a você imaginar, de repente, que não, pô, tá muito descarado, pô, é incompetência mesmo. Entendeu? É aquela lógica do cara que a mulher sai, o cara vai transar com outra na cama e na casa. Não é no motel, não. Pô, meu marido tá em casa. A nega vai, entra por lá. É o crime cometido no lugar onde a mulher não imagina, né? E quando pega, realmente é falta de respeito e tudo. Então é mais ou menos por aí. Eu estava vendo aqui, me permita eu colocar um vídeo também. Eu já gostava dele. E não é porque ele falou do esporte, desse lance bem ou coisa que eu valha, não. Mas o Lucha falou para um programa da Bandeirantes o que eu acho que está bem no caminho, que a gente pode aproveitar da melhor forma. O programa é Galvão e Amigos, da Bandeirantes. Deixa eu colocar aqui, porque esse cara... Tá ouvindo o cara aqui vendendo ovo? O carro do ovo tá passando aí, né? O carro do ovo. Quero não, porra! Aí bota umas coisas evangélicas pro cara... Responsabilidade. Vamos o lá. Chapo transfere para ele, o VAR transfere para o outro, ninguém assume nada. Quem tem que fazer o seguinte, presta atenção, estou em dúvida. Aqui nós não estamos definidos, você tem que definir. Quem define não é o VAR. Quem define a regra é o juiz que está apitando. O VAR não decide nada. O Arnaldo, quando apitava, ele falava o seguinte aqui, eu tenho uma dúvida, a falta perto do Bandeira, ele não tinha vale é onde? No Bandeira. Mas quem decidia era isso aí. Então, cara, não tem esse negócio de VAR, eu tenho certeza que foi. Não, você não tem certeza, eu tenho dúvida. Vá ver no VAR. Não foi pênalti. Eu acho que não foi pênalti. Eu decido. Ponto, acabou o problema, cara. Se tiver que ser punido, vai ele, cara. Pra que tem o VAR? Sim. Se você tem um lance desse e o VAR não chama o árbitro para ver, desliga o VAR. Isso aí não tem que ter. E eles não podem decidir nada. Define não é o VAR. Teu microfone tá desligado, Marcelo. Pronto, deu uma pausa aqui agora. Perto do perfeito, né? O comentário dele, né? É isso. Não decide, mas influencia bastante. Então é por isso que você... O que é que o VAR, ao meu ver, o que é que o VAR precisa fazer? E eu sou um torcedor de futebol, eu não sou um juiz de futebol, um árbitro, né? Você tem que se cercar de todas as imagens e você tem que mostrar o lance para o juiz. E aí, o juiz olha o lance e ele decide o que ele faz. Porque qual foi o erro do VAR nesse lance? Primeiro, ele já diz falta, mas ele dá um briefing para o juiz dizendo, em cima não teve nada. Então, vai olhar embaixo. Você limita o que o juiz vai olhar. Então, o juiz chega lá na tela, ele nem vai olhar daqui para cima. É que nem o mágico, né? O mágico. Ele vai focar. Ele te chama a atenção por um lado para tu não ver a mágica que está ocorrendo na outra mão. Foi o que o VAR fez, em outras palavras. Exato. Então você vai olhar só da cintura ali para baixo. Aí ele viu que o Lucas Cunha vai para trás e depois se joga para frente. Só que a falta era em cima. Então, se ele se preocupasse, ao invés de tentar ali na discussão com o assistente do VAR, o que aconteceu, o que é que foi, ele tivesse dito, ó, temos uma dúvida e vamos mostrar as imagens. É a situação do Verrete com o zagueiro do Sport, né? Ou como eles falam, o branco, o preto, 99 com o vermelho, 3. Pronto. Aí me coloca lá. E aí você mostra, câmera. Primeiro, cara, você tem que mostrar todos os lados. Porque o juiz, provavelmente, ele viu algo muito parecido com aquela câmera de trás, que ele estava na diagonal. O que é que você tem que mostrar? Aquilo que o juiz não pode ver. A câmera que está num lugar diferente do que o juiz estava. Então é isso que você tem que mostrar. Se você mostra de frente, botou a mão, se brincasse, se ele olhasse a câmera de frente, ele já ia chamar o juiz certo que ia anular. Ele não ia chamar dizendo que tem divergência. Fala-se que aquela câmera que pega atrás do gol para filmar ali é da Globo. E aquela imagem não foi... Aliás, tem uma imagem, parece, que é tipo a da Globo. O PC Oliveira, e olha de novo, né? PC Oliveira, de novo. Veja só, ele que não tem lá muito agrado. O histórico dele, né? É o histórico dele. Esporte, inclusive, como comentarista,
às vezes brigando com a imagem para dizer que o lance é contra o Sport. Levou um Mas uma vez cacete ele- da torcida do Santa lá na peixaria, onde é um Big Boss, Saiu sei lá, um correndo, restaurante. saiu correndo da. Não, mas apanhou, que um amigo meu deu nele. Mas veja só, Tô rindo, mas foi mal. ele falou, além das câmeras da transmissão, o VAR tem mais câmeras. Ou seja, não há possibilidade daquela câmera o VAR não ter. Porque o VAR tem aquelas e mais outras. Aham. Ou seja, tudo que tem na transmissão, o VAR também tem. E fora da transmissão, ele tem mais. Ou seja, ali faltou só apertar o botão para ver a câmera invertida. Se ele solicita ali, fulano, como ele falou, A1, A2, A3, que era invertida, aí o cara ia mostrar para ele. Frido, aí entra o que eu te falei do cliente que eu estava atendendo no presídio, né? O pior bandido é o que se faz de gente boa, de que não é bandido. Porque você tem todas as câmeras para elucidar. E tu só mostra as câmeras que vão ao encontro do que algum interesse. Mas o Caio estava achando que era pênalti, ou estava achando que era falta. É isso que eu digo. O que falta é o protocolo está errado. Se existisse clareza, Alessandro, vamos aqui pensar, se existisse clareza, o protocolo do VAR é o seguinte: mostrar a câmera, tal, câmera inversa, você tem que olhar 6 câmeras antes de decidir o lance. Isso estava resolvido, porque você iria ver todas, e não está na escolha de um profissional, o que ele vai ver, o que ele vai deixar de ver. Você faz ali, olha todas as câmeras, beleza, pronto, gol legal. Não, isso aqui está estranho, vem aqui olhar. E aí você tem um protocolo. O que não existe hoje é o protocolo. Não existe hoje, não existe um padrão do que é falta e o que não é, do que é pênalti e o que não é, porque ontem eu não reclamei do pênalti. Eu estou dizendo, não, beleza, não é pênalti não, certo? A mão está aqui, beleza. Mas eu guardei essa imagem, eu já gravei e está aqui comigo. Porque eu tenho certeza que daqui para o final do campeonato a gente vai ter um pênalti marcado assim. Igual. A gente vai ter um pênalti marcado assim. A mão no rosto não precisou nem de um dia. Eu estava voltando ali no carro, na direção, com o jogo passando na tela, escutando. Quando eu ouvi a falta, eu virei o olho assim, o cabo. Com o domínio da bola, o braço ali já era falta. Eu achei que aquela bola ali, quando pega no braço, ela não está encostada, literalmente, como os jogadores fazem, que já acho isso um absurdo mesmo, ter que fazer isso, desequilibra o jogador, mas eu não vejo ela tão fechada, não. E o pênalti, eu estava dizendo para Kennedy, a regra é, a bola vai no caminho, se o braço não estiver colado com o corpo, literalmente, o braço está atrapalhando a passagem da bola, ou seja, para mim, nesse sentido, foi pênalti.